Fala pessoal, aqui é o professor Cid Saúde. E se você está se preparando para a prova de agente comunitário de saúde, esse vídeo aqui vai fazer toda a diferença na sua revisão final. Hoje nós vamos resolver questões estratégicas de diversas bancas, focadas nos conteúdos que mais caem nas provas para a ACS. Aqui a ideia é simples, te ajudar a entender como a banca cobra, como interpretar cada enunciado e como aumentar suas chances de acertar na hora da prova. Então já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui o compromisso é um só, te acompanhar até a aprovação. E se surgir qualquer dúvida durante a resolução aqui das questões, deixa aí nos comentários que eu passo por lá para responder. Maravilha? Então, preparados? Vamos começar! Vamos aqui ver então o que o Instituto IACP nos trouxe aqui, uma questão recentíssima de 2026. Vamos lá. O controle químico de roedores em áreas urbanas utiliza raticidas anticoagulantes. A eficácia técnica e a segurança desses compostos baseiam-se no fato de possuírem ação. Então, pessoal, esses raticidas anticoagulantes possuem ação. Letra A, fulminante, matando o roedor imediatamente após a ingestão. Está incorreto, né? Os raticidas anticoagulantes não têm ação aí fulminante imediata, né? Se matassem, na verdade, o roedor, né, logo após a ingestão, os demais animais, né, os demais ratos da colônia, associariam né, a isca ao perigo, né, e deixariam de consumi-la. Então, está errado, né? Esses anticoagulantes aí não têm ação fulminante. Letra B, repelente, afastando a colônia da área tratada pelo odor. O pessoal também está incorreto, né? Não possuem ação repelente, né? Ou seja, né, não afastam pelo cheiro, né? Pelo contrário, né, a isca precisa ser atrativa para que o roedor, né, a consuma. Então está equivocada a letra B. Letra C, esterilizante, impedindo a reprodução das fêmeas alfa. Está errado também, né? Não atuam como esterilizantes, o objetivo do raticida é levar o animal ao óbito, né? E não impedir a sua reprodução. Está incorreto. Letra D, neurotóxica aguda, paralisando o sistema respiratório do animal. Também está incorreto, né? Não são neurotóxicos agudos, né? Não causam paralisia imediata. O mecanismo de ação aí é diferente, né? Eles interferem na coagulação do sangue. Descartamos a letra D, então sobrou apenas a nossa letra E de estudioso, que assim diz. Ação, então, uma ação crônica ou retardada, evitando a associação entre a isca e a morte pelos demais membros da colônia. Exatamente, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Parabéns a quem gabaritou aqui essa questão. De fato, né, os raticidas anticoagulantes possuem ação crônica, né, ou retardada, e eles inibem, né, a síntese de fatores de coagulação, né, que são aquelas substâncias que ajudam o sangue a coagular, levando o animal, né, a hemorragias internas após alguns dias. E essa morte não ocorre imediatamente após a ingestão, né, o que evita que os demais roedores associem a isca ao óbito de um membro da colônia. Isso aumenta, de fato, a eficácia do controle populacional através dos raticidas anticoagulantes. Pessoal, então aqui, né, sempre temos um resumo para fixação, sempre importante, né, sempre aquele conhecimento a mais para que você, no dia da prova, faça a diferença. Então, os raticidas anticoagulantes têm ação retardada, né, atuam na coagulação do sangue, causando hemorragia interna. A morte não é imediata para evitar a associação da isca ao perigo, e são usados no controle de roedores urbanos. Ponto extra aqui, né, pessoal, a resistência de roedores a alguns anticoagulantes já foi registrada, né, então é importante, né, já tem essa resistência, né, a alguns anticoagulantes, alguns raticidas, e então isso exige um monitoramento técnico e escolha adequada do princípio ativo, né, qual o princípio ativo, qual vai ser o raticida anticoagulante adequado aí, para que evite, né, essa resistência aí dos roedores. Maravilha? Então, aí está, pessoal, parabéns a quem marcou a letra E. Vamos seguir. Vamos aqui então à nossa próxima questão. Pessoal, sempre é importante que vocês aí registrem nos comentários os concursos, os processos seletivos para os quais vocês vão prestar, dizendo o município, a banca, justamente aqui para direcionarmos, né, os nossos vídeos para quem mais nos acompanha e interage com a gente. Sabemos aí que há diversos concursos e processos seletivos Brasil afora e as pessoas aí estão querendo, né, matéria de qualidade, estamos aqui para ajudá-los. Maravilha? Então fica aí a nossa dica. Maravilha? Vamos aqui então ver o que a banca nos traz aqui, né? Uma questão sobre doenças aqui, sobre transmissão de doenças. Vamos ler o enunciado aqui com cuidado, que assim diz: entre as doenças de veiculação hídrica, né? Ou seja, aquelas doenças de veiculação pela água, né? Relacionadas à ausência de saneamento básico, aquela cuja transmissão ocorre predominantemente pela via fecal oral, ou seja, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes humanas contendo vírus, é a. Então, pessoal, qual dessas doenças aqui abaixo, né? Ela está aqui relacionada à transmissão, né, que ocorre predominantemente pela via fecal oral. Vamos aqui, pessoal.
Letra A, malária. Malária não, né, pessoal? A malária é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles, né? Não tem relação com ingestão de água contaminada. A dengue que também, né, pessoal? A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né, como todos sabemos, e apesar de estar relacionada, né, a ambiente e ao saneamento precário, não é transmitida por ingestão de água contaminada, então descartamos aqui a letra A e B. Letra C, hepatite. Pessoal, parabéns a quem marcou a letra A aqui, pois aqui é o nosso gabarito. Vamos anotar aqui, gabaritou, né? Letra C de casa. A hepatite A, sim, é transmitida predominantemente pela via fecal oral, ou seja, né, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes, né, contendo vírus, e é típica de locais com ausência ou deficiência de saneamento básico, conforme diz aqui o enunciado. Perfeito? Então, aí está. Parabéns a quem marcou a letra C. Vamos ver aqui a leishmaniose, pessoal. A leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito palha, né? Não ocorre pela ingestão de água contaminada. E a febre amarela, pessoal, também é transmitida por mosquitos. No ciclo urbano, né? É bom lembrar, pelo Aedes aegypti. E em ciclo silvestre, por mosquitos do gênero Hemagogos, né, pessoal? Mas não é uma doença de veiculação hídrica. Então, D e E estão errados, o que faz, de fato, o nosso gabarito ser apenas a letra D aqui, né? Letra A. Letra C, né? Hepatite A. Pessoal, aqui nosso resumo, né? Então, né, doença de veiculação hídrica envolve água contaminada. A transmissão fecal ocorre por ingestão de água ou alimentos contaminados. A hepatite A está ligada, assim, à rota de saneamento básico, né? E a malária, né, pessoal, dengue, febre amarela, são aí vetoriais transmitidas por mosquito, né, pessoal? Aqui, pessoal, é importante, né? A hepatite A possui vacina disponível no calendário nacional de vacinação infantil, sendo uma importante estratégia, né, de prevenção junto à ampliação do saneamento básico. Então, aí, a vacina contra a hepatite A. Maravilha? Prevista aí no calendário nacional de vacinação infantil. Então, aí está. Parabéns a quem marcou a letra C. Vamos à próxima. Vamos aqui então à nossa próxima questão, aqui a nossa terceira questão. Pessoal, mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a ter acesso aos nossos super materiais. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo os links nos quais vocês podem ter acesso às nossas super apostilas de conhecimentos específicos para CS e SE, os nossos mapas mentais, os nossos cadernos de questões, inclusive o nosso curso online para você que está procurando aí sucesso nas suas provas, seja para ACS e ACE. Fica a nossa dica aí e consulte os nossos super materiais para que você de fato aí alcance a aprovação. Maravilha? Vamos aqui então ver o que a questão nos traz aqui, uma questão sobre a PNAB. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, para garantir a qualidade das ações e a cobertura de 100% do território, o número máximo de pessoas sob responsabilidade de um único agente comunitário de saúde é recomendado em. Pessoal, então aqui é a questão, né, uma questão da PNAB. Ela é a questão que quer que identifiquemos aqui, né, qual é a cobertura aí atribuída a um agente comunitário de saúde, né, pessoal? 400 pessoas, 600 pessoas, 750 pessoas, 1.000 pessoas, 2.500 pessoas. Pessoal, gabaritou que marcou a letra C, 750 pessoas. Vamos aqui deixar que é o nosso gabarito. De fato, né, pessoal? A PNAB recomenda aí que é uma recomendação, né? Que cada agente comunitário de saúde seja responsável por até 750 pessoas, né? E esse limite aí, lógico, né, busca equilibrar uma cobertura territorial e qualidade do acompanhamento. Perfeito? Pessoal, aqui ponto, né, para fixação. Cada CS aí pode acompanhar até 750 pessoas, né? O parâmetro visa garantir qualidade e vínculo, né? E está relacionado à territorialização e à discrição. E o excesso de população, e claro, né, compromete o acompanhamento domiciliar. E aqui o ponto extra, importantíssimo, né? Recomenda-se que cada equipe, né, atenção básica ou estratégia de saúde da família, atue aí com população adscrita de 2.000 a 3.500 pessoas, né, pessoal? Ou se o ACS, né, para cada ACS é 750 pessoas, para a equipe, né, como um todo, aqui a equipe de atenção básica ou estratégia de saúde da família, a população adscrita aí deve ser entre 2.000, né, a 3.500 pessoas no território definido, né, garantindo vínculo, acesso organizado e maior resolutividade, de acordo também com a Política Nacional de Atenção Básica. Maravilha? Então aí está. Parabéns aqui, marcou a letra C. Vamos seguir. Questão aqui, ela vai tratar sobre alimento e nutrição aí, né? Vamos aqui então. A classificação dos alimentos é uma ferramenta útil para se tornarem didáticas as orientações nutricionais. Uma das primeiras classificações utilizada em todo o mundo foi a clássica divisão dos alimentos conforme a função do organismo. Posteriormente, o aumento contínuo do consumo de alimentos industrializados mostrou a necessidade de incluir o processamento dos alimentos nas orientações básicas sobre alimentação e nutrição. É considerado alimento minimamente processado, então aqui considerado minimamente processado, o óleo, fruta em calda, açúcar refinado ou leite pasteurizado. Pessoal, né, a forma como os alimentos aí são processados influencia diretamente na qualidade nutricional, né? Por isso aí as orientações, né, passaram a considerar o nível de processamento como critério de classificação dos alimentos.
Então vamos aqui ver. O óleo é considerado minimamente processado? Pessoal, o óleo, né, obtido aí de forma geral a partir do refino e extração de sementes ou grãos, né, passando por várias etapas, né, de industrialização de forma geral. Por isso é considerado alimento processado. Então descartamos, né? Não é minimamente, é um alimento processado. Fruta em calda. Embora, né, pessoal, tenha uma fruta como base, recebe adição de açúcar, conservantes ou outros ingredientes. Isso, né, enquadra então como alimento processado. Descartamos aí a letra B. Letra C, açúcar refinado. Aqui, pessoal, temos um produto, né, intensamente processado, né, pessoal, a partir da cana aí, né, no qual perde fibras, vitaminas, minerais, né. Por isso é considerado então um produto aí processado, né. Descartamos a letra C. Letra D, leite pasteurizado. Pessoal, aqui só o nosso gabarito, né? Parabéns, aqui marcou a letra C, aqui gabaritou, né? Letra D, dedado, né? O leite pasteurizado, né, é classificado como alimento minimamente processado, sim, né? Porque passa apenas por aquecimento controlado, né, para eliminar aí micro-organismos patogênicos aí, né, pessoal? Mantendo suas características originais. Maravilha, pessoal? Então aí está o nosso gabarito, letra D, né? Aqui então, né, pessoal? ahn, Temos aqui um resumo para fixação, né, pessoal? O leite pasteurizado, né, exemplo correto de alimento minimamente processado. Temos outros aí ultramente processados, né, pessoal? Ultraprocessados, como refrigerante, biscoito recheado, entre outros aí, né, pessoal? E os processados, né, pessoal? Recebem alguns outros ingredientes em suas composição, como sal, açúcar, óleo, né? E tem os minimamente processados, né, pessoal? Como leite pasteurizado, né, pessoal? Algumas frutas lavadas, hein? Enfim, né? Bom, aí está, né, pessoal? O gabarito, parabéns aqui, marcou a letra D e gabaritou mais essa questão. Vamos seguindo. Aqui, né, a questão é uma questão que trata sobre o puerpério, né, a fase aí após o nascimento, né, os dias, e especificamente aqui sobre a infecção puerperal. Vamos aqui então ao enunciado. A infecção puerperal é compreendida como qualquer infecção do trato genital ocorrida durante o puerpério, podendo acarretar importantes complicações para a mulher ou até mesmo a sua morte. Uma paciente com suspeita de infecção puerperal pode apresentar, entre outras manifestações, a febre puerperal, conceituada por temperatura axilar maior ou igual a 38 graus Celsius, com duração mínima de 2 dias, manifestada após a pojadura, após 7 dias do parto, após 24 horas do parto e imediatamente após o parto. Então aqui, pessoal, a questão, né, quero que marquemos aqui a alternativa, que identifica aí o começo dessa febre puerperal, né, de modo a poder ser identificada como um sintoma aí provável da infecção puerperal. Então, quando começaria essa febre, né, pessoal? Para poder ser sinal aí identificada, né, como possível sintoma de uma infecção puerperal. Vamos aqui às alternativas. Após a pojadura. Pessoal, após a pojadura aqui, né, na verdade seria após a descida do leite, né, pessoal? E essa não é a definição correta, né? A febre nesse momento pode até parecer, mas geralmente está relacionada aí a outras coisas, né, pessoal? Como, por exemplo, o engurgitamento mamário, né? Aquele acúmulo de leite nas mamas. E não é considerada aí febre puerperal, né, pessoal? Letra B, após 7 dias do parto. Pessoal, a febre nesse período pode estar associada a outros processos infecciosos, né? Mas foge da definição técnica de febre puerperal, né, pessoal? O puerpério normalmente é aqueles, na verdade, aos 7 dias aí, né, pessoal? Após o parto. Portanto, não poderia ser após, né? Deveria ser dentro dos 7 dias. Letra C, após 24 horas do parto. Pessoal, aqui gabarito, né? Temos aqui a nossa letra C, de campeão aqui, né? Gabarito, pessoal, né? Vamos deixar aqui destacado aqui como gabarito a nossa letra C aqui, pessoal. Maravilha? Corretamente, né, pessoal? A manifestação aí clássica da febre puerperal ocorre após, então, 24 horas do parto, né? Desde que persista pelo menos 2 dias, aí, então, consecutivos, com temperatura axilar acima, né, pessoal? Ou igual a 38 graus Celsius aí, né, pessoal? E esse é o marco, né, usado para diferenciar febre puerperal de febre aí, pessoal, por outras complicações, né? Maravilha? Então aí está o nosso gabarito, letra C. Letra D, imediatamente após o parto, está errado, né, pessoal? Porque nesse momento alterações fisiológicas aí podem levar à temperatura, né, mas sem caracterizar a infecção do trato genital, né, pessoal? Então descartamos a letra D aqui, pessoal. Então aqui, né, pessoal, como resumo, né, a infecção puerperal é qualquer infecção do trato genital no pós-parto, né? Febre puerperal, temperatura igual ou superior a 38 graus Celsius, né, por no mínimo 2 dias. Ela inicia-se após 24 horas do parto, né, não antes.
E também não se confunde, né, pessoal, com febre da pujadura ou febre imediata após o parto, né, pessoal? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra C, uma questão bem específica aí. Parabéns a quem marcou e gabaritou aqui com a letra C. Perfeito? Vamos seguindo. Vamos aqui então para a questão que assim vai dizer. Em um município ribeirinho do interior do Amazonas, o agente comunitário de saúde João está participando da formação técnica do programa Mais Saúde com a Gente. Durante uma atividade prática, ele percebe que o curso enfatiza o papel do ACS como elo entre a comunidade e a estratégia saúde da família. Nesse contexto, o objetivo principal do programa para a formação técnica do ACS é, então, pessoal, está por dentro aí do programa Mais Saúde com a Gente, é importante, né? Vamos verificar então aqui, né, o objetivo principal do programa. Letra A. Fortalecer as competências técnicas e pedagógicas dos agentes para ampliar a resolutividade da atenção primária. Pessoal, corretíssimo, né? Aqui está o nosso gabarito. O objetivo principal do programa é, de fato, fortalecer as competências técnicas aí, né, ou seja, os conhecimentos práticos e científicos e pedagógicos também, né, que seja a capacidade aí do ACS de orientar, educar e mobilizar a comunidade, né, de forma a ampliar a resolutividade da atenção primária. Então aí está o nosso gabarito. Parabéns a quem marcou. Vamos ver aqui rapidamente o erro das demais. Letra B, habilitar os ACS para o atendimento clínico direto e prescrição de medicamentos essenciais. Está equivocado, né, pessoal? O ACS aqui não presta atendimento clínico nem prescreve medicamento, né? A letra C, formar os ACS exclusivamente para funções administrativas na UBS. Está equivocado, né, já que o ACS aí não atua aí em funções administrativas aí de forma exclusiva, né, pessoal? Na verdade, o papel é essencial do ACS, né, é territorial, educativo e de acompanhamento das famílias aí, né? Ou seja, no campo aí, né? Não em funções administrativas meramente. Letra D, tornar os ACS responsáveis pela vigilância epidemiológica do território sem supervisão. O ACS atua na vigilância em saúde, né, mas sempre integrado à equipe sob supervisão técnica, né, pessoal? Ele não atua isoladamente. Descartamos a letra D. E letra E, substituir a formação continuada das equipes de ESF por ensino tecnológico superior de forma integralmente remota para os ACS. Pessoal, né, o programa aí Mais Médicos, Mais Saúde com a Gente, né, programa Mais Saúde com a Gente, ele não substitui a formação continuada das equipes, nem transforma a formação aí em ensino superior integralmente remoto. Na verdade, né, ele tem a formação aí, é voltado para a formação técnica, né, pessoal? Voltado à prática do território, voltado à prática de atuação no território. Descartamos a letra E. Então, aqui, pessoal, o programa Mais Saúde com a Gente fortalece a formação técnica do ACS, busca ampliar a resolutividade da atenção primária. O ACS é o elo entre comunidade e ESF, não realiza prescrição nem atendimento clínico, né, o ACS. E aqui, pessoal, né, a formação técnica do programa, né, Mais Saúde com a Gente, é ofertada em parceria com instituições públicas de ensino e integra políticas de valorização do ACS, né, e é reconhecendo, né, os ACS e ACE como profissionais fundamentais, né, para a consolidação da atenção primária no SUS. Aí. Perfeito? Então, é isso aí. Gabarito letra A. Vamos seguir. Vamos aqui, então, a uma questão que vai tratar sobre esquistossomose. No que se refere à esquistossomose, analise a afirmativa abaixo. A esquistossomose é uma doença lacuna, veiculada pela água e causada pelo lacuna Esquistossoma mansoni, tendo como hospedeiro intermediário molúsculo da família Planorbidae e homem como hospedeiro definitivo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. Então, pessoal, qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima? Letra A, viral vírus. Letra B, bacteriana vírus. C, parasitária euminto. D, bacteriana microorganismo. Ou E, parasitária vírus. Pessoal, a alternativa que preenche corretamente aqui é assim. A esquistossomose é uma doença parasitária veiculada pela água e causada pelo euminto Esquistossoma mansoni. Exatamente, pessoal. Nossa letra C aqui de competente é o gabarito, pessoal. Maravilha? Então temos, né, aqui a esquistossomose, de fato, né, uma doença parasitária transmitida pela água causada pelo helminto, né, que é um verme, pessoal, né, chamado Esquistossoma mansoni. E é importante, né, pessoal, saber, né, que o hospedeiro intermediário é o caramujo, né, de água doce da família Planorbidae e é em especial, né, o do gênero Bionfalaria. E o hospedeiro definitivo, de fato, é o homem. Então, pessoal, temos a letra C, nosso gabarito aí. A esquistossomose aqui é uma doença importante, né, pessoal, de saúde pública e também para as questões. É importante conhecer a esquistossomose, que é questão com muita frequência cobrada nas provas. Então, aqui, né, pessoal, reforce, né, que a esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo helminto Esquistossoma mansoni, né, que é transmitida assim pela água contaminada com cercárias liberadas, né, pelos caramujos hospedeiros intermediários. E o homem é o hospedeiro definitivo, né?
Muitas vezes eles fazem essa troca, né, entre o caramujo ser o hospedeiro definitivo e o homem hospedeiro intermediário, né, pessoal? Sabe que isso tá errado, né? Popularmente, né, conhecida como barriga da água devido ao inchaço abdominal em casos graves aí, em algumas localidades, né, pessoal? Perfeito? Então aí está, gabaritou que marcou a letra C, e vamos seguindo. Vamos ver aqui o que a banca Ágata aqui nos traz. Durante a digitação de cadastros no sistema ESUSAB, né, um ACS compartilhou em um grupo de mensagens fotos das fichas de cadastro para tirar dúvidas sobre o preenchimento. Essa atitude é considerada letra A, correta se o grupo tiver apenas profissionais de saúde e líderes comunitários. Pessoal, incorreta, né? Mesmo que o grupo aí tenha apenas profissionais de saúde, o compartilhamento de imagens com dados de usuários sem necessidade formal, né, viola o princípio do sigilo e a proteção de dados pessoais. Então está incorreta, né? Letra B, aceitável se as imagens forem apagadas depois da discussão. Também está incorreta, né? Apagar depois não elimina aí, né, a infração. O simples ato de compartilhar já configura a exposição indevida de informações sensíveis. Descartamos a letra B. Letra C, inadequada, pois viola as normas de sigilo e proteção de dados pessoais dos usuários. Dúvidas devem ser sanadas com o supervisor ou equipe técnica sem exposição de dados sensíveis. Aqui está correto, né, pessoal? Aqui está o gabarito aqui, né? A atitude é inadequada, sim, né, pois viola as normas aí de sigilo e proteção de dados, né, pessoais. Informações aí, pessoal, contidas nas fichas do ESUSAB, né, incluem dados identificáveis, né, como nome, endereço, condições de saúde, protegidos, pessoal, por princípios éticos e também, né, pela legislação, como a Lei Geral de Proteção de Dados aí, né, pessoal. Então, isso aí pode, inclusive, aí sofrer penalidade aí se ficar compartilhando aí dados sensíveis, né, que estão aí, né, pessoal, nas fichas aí de preenchimento, especialmente no ESUSAB, né, com pessoas aí indevidas, né, pessoal. Deve-se, caso tenha alguma dúvida, tratar, né, diretamente com o supervisor, né, pessoal, o enfermeiro da equipe, ou o supervisor adequado, aí, né, sem expor aí os dados dos usuários, perfeito? Letra D, permitida se houver apenas o nome completo dos usuários nas fotos, também está errado, né, pessoal, mesmo que apareça apenas o nome completo, já a identificação do usuário, né, então descartamos aqui a letra D, e letra E, recomendável, pois facilita o aprendizado coletivo entre os profissionais, também está inadequado aqui, né, pessoal? Então, pessoal, né, é importante chamar a atenção aqui para isso, né, o acesso deve garantir o sigilo profissional, os dados do ESUSAB, né, são informações sensíveis, compartilhar fichas em grupos é violação de proteção de dados, dúvidas devem ser resolvidas com supervisão técnica, né, sem exposição indevida. Importante, né, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, aí, 2018, classifica dados de saúde como dados pessoais sensíveis. Por isso é importante, né, pessoal? Os dados de saúde aí são dados pessoais sensíveis e exige tratamento ainda mais rigoroso, né, quanto à confidencialidade e segurança. Por isso não pode ficar espalhando informações aí para qualquer um, né, pessoal? Sempre deve ser agir de forma bem cuidadosa, né, para evitar aí eventual punição aí. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra C e garantiu sucesso aqui nessa questão. Vamos seguir. Então aqui a questão vai tratar sobre o manejo clínico da chikungunya. Sobre o manejo clínico da chikungunya, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Então aqui, né, vamos ter 3 afirmativas e vamos verificar aqui o que é V e o que é F, né, depois marcar a sequência correta. A primeira afirmativa diz que durante a fase subaguda da doença, a febre normalmente desaparece, podendo haver persistência ou agravamento da atralgia, incluindo poliartrite distal. Pessoal, está certo aqui, né? Vamos deixar aqui como verdadeiro. Vamos deixar como verdadeiro aqui, né? De fato, nessa etapa, a febre tende a desaparecer, né? Nas artralgias, que são as dores articulares, né, pessoal? Podendo aí persistir ou até piorar, né? Também pode apresentar aí, né, pessoal, poliartrite distal, que é inflamação em várias articulações e geralmente das extremidades, como mãos e pés, né? Então isso está correto, né, pessoal? Letra, vamos deixar aqui como V, né, pessoal, de verdadeiro. Vamos à próxima afirmativa. A infecção pelo chikungunya, no período gestacional, está relacionada a efeitos teratogênicos e à frequência de abortamento espontâneo. Pessoal, está equivocado aqui, né? Vamos deixar como F aqui, né? Diferentemente, pessoal, aí de outras infecções virais, como a Zika, né? Que de fato tem relação com malformações congênitas, né? A chikungunya não é reconhecida como causa aqui de efeitos teratogênicos, né, pessoal? Que são aí as malformações no feto, né? E também aí de abortamento espontâneo, né? Maravilha, pessoal. O principal risco da chikungunya na gestação, pessoal, é a transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, né? Especialmente no momento do parto, aí. Mas não malformações, perfeito? Então isso está equivocado aqui, né, pessoal?
Aqui, então, na próxima, diz que entre os sinais de gravidade e critérios de internação estão dispneia, dor torácica e vômitos persistente. Pessoal, aqui, a terceira afirmativa, então, aqui, né, pessoal, traz sinais aqui de gravidade e critérios de internação, né? Esses sinais aí, pessoal, né, são de fato sinais de alerta que justificam a internação, né? E eles podem indicar complicações mais sérias, como comprometimento respiratório ou sobrecarga, né, pessoal? Cardiovascular, além de risco aí de desidratação intensa. Está certo aqui, né, pessoal? Vamos aqui, então, deixar como verdadeira também, né, pessoal? Então, aqui, verdadeiras em relação ao manejo clínico, né, da chikungunya, são as letras V, as afirmativas 1 e 3 aqui, né, pessoal? A 2 aqui está equivocada, então, VFV, nosso gabarito aqui é B de bola, pessoal. Vamos deixar aqui, então, como gabarito, né? Então, aqui algumas informações importantes para fixar, né, pessoal? A chikungunya é uma arbovirose, né, com forte impacto clínico, né, pelas dores articulares, né, a artralgia aqui, né, pessoal? Que pode se prolongar por meses, né? Não está relacionada a malformações congênitas, né, pessoal? Como a zika, né? Mas pode causar complicações em gestantes recém-nascidos, né, pessoal? E sinais de gravidade exigem atenção imediata em muitos casos a internação hospitalar. Maravilha. Então aí está, gabaritada aí. Letra B aqui, a nossa questão. Vamos aqui então a nossa última questão desse simulado, pessoal. Agradeço a todas as pessoas por terem deixado o like no vídeo, por se inscreverem no canal, especialmente as pessoas que adquiriram os nossos materiais, que tanto aí têm ajudado as pessoas a alcançarem sucesso em suas vidas. Maravilha! Então, vamos aqui então a nossa questão. Então, vamos ver aqui o enunciado. Com relação ao calendário nacional de vacinação, importante matéria aí, né, pessoal? Registre V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Então, aquela clássica questão, né, que marcamos aqui o que é verdadeiro, V, o que é F, o que é falso, F. Vamos à primeira afirmativa. O calendário nacional de vacinação é apenas uma sugestão e não é necessário segui-lo para garantir proteção contra doenças. Falso, né? O calendário nacional de vacinação não é apenas uma sugestão, né? Ele é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde e deve ser seguido, sim, né, para garantir proteção individual e coletiva, né? E o não cumprimento, né, pessoal, pode deixar a pessoa vulnerável e comprometer a imunidade coletiva da população. Então, marquemos aqui, né, pessoal, F de falso. Segunda afirmativa, todas as vacinas do calendário são administradas em uma única dose para toda a vida. Incorreto também, né, pessoal? Nem todas as vacinas são administradas em dose única, né, para toda a vida. Muitas aí vacinas exigem múltiplas doses e reforços, né? E algumas aí precisam de esquemas com 2 ou 3 doses para garantir imunidade adequada. Então, falso. Vamos à próxima aqui. O calendário nacional inclui vacinas que não são aprovadas pelos órgãos reguladores de saúde. Pessoal, né? Aqui também está incorreto. As vacinas incluídas no calendário nacional passam, sim, por aprovação da Anvisa, né? E seguem aí critérios técnicos rigorosos de segurança e eficácia, né? Então, também é falso, pessoal. Então, aí temos aqui, né, pessoal, todas as nossas afirmativas aqui falsas, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Vamos anotar aqui, gabarito, né, pessoal? Aqui, então, o calendário nacional integra, né, o Programa Nacional de Imunizações. Não é sugestão, né, pessoal? É uma recomendação oficial do Ministério da Saúde. Muitas vacinas exigem múltiplas doses, né, reforço. As vacinas são aprovadas aí pela Anvisa antes da inclusão no calendário. Pessoal, né, o Brasil aí possui uns programas públicos, né, de imunização, os maiores programas públicos de imunização do mundo, né, oferecendo aí gratuitamente vacinas para crianças, adolescentes, adultos, idosos e grupos especiais, aí sendo referência internacional, inclusive aí, em cobertura vacinal. Então, nesse ponto aqui o Brasil está avançado. Maravilha? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra A. Vamos seguir. Vamos seguir não, né? Já acabamos aqui a nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço, né, por terem me acompanhado até aqui. Continue estudando bastante, com bastante intensidade, com bastante rigor, que vocês vão alcançarem o sucesso merecido. Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus.